Eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3. Eu peço a atenção de todos para termos reverência à palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, nós iremos ler do verso 12 ao 21. Verso 12 ao 21. Antes de realizarmos a leitura, eu gostaria de trazer uma pequena história. Uma história que muitos historiadores discutem se aquilo é verídico ou se é algo mitológico ou se é um mito. E essa história se refere à origem da maratona. É bem verdade que nas provas olímpicas modernas surgiu um tipo de esporte que se chama maratona. E muitos dizem que o surgimento da maratona ocorreu na Grécia Antiga, onde Filipe, um soldado grego, ele correu da cidade de Maratona até Atenas, e ele correu 42 quilômetros até chegar em Atenas. Naquela ocasião, por volta do ano 490 a.C., estava havendo uma batalha entre os gregos e os sírios. E os gregos estavam ganhando aquela batalha, e por isso eles mandam aquele soldado, Filipe, para avisar a cidade de Atenas que eles estavam ganhando a batalha. E aquele homem, aquele soldado, ele sai correndo da cidade de Maratona e vai até Atenas, correndo 42 quilômetros até chegar na cidade de Atenas. E muitos dizem que é essa a origem dessa prova olímpica chamada maratona. Dito isso, irmãos, eu gostaria de adentrar no texto, eu gostaria de chamar sua atenção para a leitura desse texto, Filipenses 3, do verso 12 ao verso de número 21, que diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Com sua destra, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pai, nesse momento, te pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine nossas mentes, que possamos aprender de Ti, ó Deus, que possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, que possamos crescer em graça e conhecimento da Tua palavra. Ser conosco, Deus, e que nosso coração esteja disposto a ouvir a voz do Teu Espírito. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o contexto em que Paulo escreve isso, como vimos semana passada, Paulo estava exortando a igreja de Filipos. Paulo escreve aos irmãos de Filipos e ele diz a identidade cristã. Ele diz marcas que aqueles irmãos deveriam ter. Aqueles irmãos, a marca de ser cristão é se alegrar no Senhor. Independente da circunstância, aqueles irmãos deveriam se alegrar no Senhor. O segundo ponto que Paulo diz como identidade do cristão é discernimento bíblico. O cristão deve conhecer da Bíblia para discernir o que está de acordo com a Bíblia e o que não está, para se acautelar dos falsos mestres. O terceiro ponto
que Paulo diz é que o cristão ele deve adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, ele deve adorar a Deus com todo o seu coração. O quarto ponto da identidade cristã que Paulo diz é que o cristão ele deve se gloriar apenas em Cristo. O cristão não deve se gloriar em suas obras, em seu conhecimento, em seus méritos, mas o cristão deve se gloriar em Cristo. E a última marca de um cristão que Paulo traz aqui é que o cristão não deve confiar na sua carne. Ou seja, o cristão não deve confiar na humanidade, nem na carne que temos, no ser humano. Não deve confiar na natureza caída do homem. São essas as marcas que o apóstolo Paulo traz para dizer que são marcas de uma identidade cristã. Após isso, o apóstolo Paulo ele começa a trazer uma autobiografia. Ele começa a dizer que ele cresceu no judaísmo, ele era um fariseu quanto à lei, ele era filho de hebreus, legitimamente da tribo de Benjamim, e ele fala tudo isso, e no final ele diz, mas tudo isso eu considero como esterco, não tem nenhum valor, porque eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. E Paulo traz ali justamente uma doutrina basilares da fé cristã. A justificação não por obras, não pelo nosso esforço, mas a justificação tão somente pela obra da cruz do Calvário, a obra feita por Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo, ele encerra essa primeira parte do capítulo 3, até o verso 11, dizendo justamente isso. E agora, Paulo ele começa a trazer metáforas de um atleta que está se preparando e um atleta que está buscando competir em uma corrida. Paulo agora ele vai trazer esses aspectos para mostrar o que é a vida cristã. Paulo aqui ele traz mais explicitamente o que é a vida cristã, porque como ele trouxe a sua autobiografia, corria risco que aqueles irmãos achassem que Paulo era perfeito, ou que Paulo estava num patamar de crente, onde muitos achariam que ele era um super crente. E por isso Paulo começa agora a trazer essa metáfora, esse ensinamento, a partir de uma prova esportiva, onde se tem um preparo para competir. É isso que Paulo começa a fazer aqui, dos versos de número 12 ao verso de número 21, o qual lemos. E eu gostaria de trazer o primeiro ponto, do verso 12 ao verso 16, a capacitação do atleta. Ninguém corre uma maratona, irmãos, sem se preparar. Ninguém corre uma maratona sem se preparar fisicamente, emocionalmente. Ninguém corre uma maratona sem preparar sua alimentação, o exercício físico, sem preparar sua mente. É preciso se preparar. O atleta ele precisa se capacitar para isso. E é justamente sobre isso que Paulo começa a discorrer, do verso 12 ao verso de número 16. Paulo diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando aqui da preparação do atleta. No verso 12, Paulo inicia reconhecendo que não alcançou plenamente a semelhança de Cristo. Ele diz, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Paulo não diz, eu não sou perfeito. Eu ainda sou um ser humano. Eu ainda não sou perfeito. Não alcancei a plenitude de ser um imitador de Cristo 100%. Eu sou imperfeito. Eu sou um homem. Eu não sou perfeito. Ele diz, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo, para que também já fui conquistado por Cristo. Paulo diz, eu não sou perfeito, mas eu não me acomodo na minha imperfeição. Eu não sou perfeito, mas eu sigo tentando melhorar para ser parecido, semelhante a Cristo Jesus. Eu não sou perfeito, mas eu busco melhorar para me tornar parecido com aquele que me comprou com alto preço na cruz do Calvário. Ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo aqui também traz um ensinamento importante, ele repete o ensinamento que ele trouxe no início do capítulo 3. A salvação não é por obras, a salvação não é por mérito humano. Paulo diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui a gente vê soberania de Deus, responsabilidade humana. Um corredor, um atleta grego, ele não corria para ganhar cidadania da Grécia. Ele corria porque ele era cidadão da Grécia. Assim é a corrida cristã. Não, nós não corremos para conquistar a cidadania celestial, a cidadania de sermos feitos filhos de Deus. Nós corremos porque já fomos feitos filhos de Deus. Porque já somos feitos filhos de Deus. E é por isso que prosseguimos, é por isso que andamos. E ele continua dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele não se acomoda, mas ele busca sempre avançar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É preciso lembrar, irmãos, que Paulo era um judaizante. Paulo cresceu dentro do judaísmo. Paulo cresceu debaixo daqueles ensinamentos. Para a conversão de Paulo, a ação de Deus na vida de Paulo, Paulo teve que desconstruir muitas doutrinas erradas pela qual ele tinha aprendido. Deus desconstruiu em Paulo muitas doutrinas erradas, muitos conceitos errados, muitas tradições de homens, pelo qual não servia para nada. É tanto que ele vai chamar isso de esterco, como vimos semana passada. E aqui Paulo diz, quanto a mim não julgo haver alcançado, eu preciso muito melhorar. Aqui a ideia que Paulo traz é quando a gente vê, por exemplo, um time de futebol soberbo, que acha que está ganhando tudo, e quando é de repente que começa a se achar, o time começa a perder. A soberba precede a queda. Paulo diz, eu não sou bom o suficiente, eu preciso melhorar, eu preciso caminhar. E um dos pontos de preparo da caminhada cristã que Paulo diz, eu não olho para trás. Eu não olho para o meu passado. Eu não fico com um pé no passado e outro no presente. Não, pelo contrário, eu esqueço do meu passado. Eu agora estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não olho mais para trás. É isso que Paulo diz. Ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo não ficava olhando pelo retrovisor para o judaísmo e dizendo, eu devia voltar, eu devia fazer isso aqui que é do judaísmo, eu devia circuncidar, mandar uma pessoa circuncidar, eu devia fazer isso, esse ritual, eu devia andar dessa forma, não. Paulo entendia que tudo aquilo ali tinha ficado para trás. Toda aquela religiosidade tinha ficado para trás. Era isso que Paulo entendia. E aí no verso 14 ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele diz, a vida cristã é uma maratona e sempre devemos avançar. Quando um corredor está se preparando para uma maratona, ele não corre os 42 quilômetros de uma vez. Ele não corre aquele tempo de uma vez. Ele se prepara para correr. E, geralmente, o preparo físico dele, ele começa caminhando para não se cansar, e até na prova ele faz isso, para depois ele ir aumentando a velocidade com o tempo. E é assim que deve ser a vida cristã. Devemos sempre estar avançando, prosseguindo, buscando melhorar. Perceba que quem está falando isso era um apóstolo chamado por Cristo. Paulo sofreu cadeias, sofreu açoites, Paulo sofreu muitos problemas pelo Evangelho. Paulo era um homem de oração, era um homem de leitura bíblica. Ele diz ao jovem Timóteo, trazei os meus pergaminhos. Paulo era um homem que doava a sua vida para plantar igrejas, como a igreja de Filipos. Contudo, Paulo não dizia, já está bom o suficiente. Contudo, Paulo não olhava assim e dizia, eu já fiz demais.
Muito pelo contrário, ele dizia, eu tenho muito para contribuir. É por isso que anteriormente ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estou vivo, eu tenho muito para avançar. Eu sei que nessa vida eu não irei alcançar a perfeição, mas eu prossigo tentando e avançando. Como um atleta que se prepara para correr uma maratona, que ele começa ali aos pouquinhos e vai aumentando a velocidade, vai aumentando a distância. E ele vai dizer que o alvo dessa vocação, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, um corredor, ele não corre olhando para trás. Ele corre olhando para a linha de chegada. Ele corre olhando para o seu alvo, a vitória. Ele corre olhando justamente para isso. É essa ideia que Paulo traz aqui com o alvo. É de correr olhando para Cristo. Olhando para o nosso alvo, que é Cristo. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos. Para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos temer mais a morte, porque a morte é uma passagem para estarmos próximos de Deus. O cristão, quando ele morre, ele sabe para onde ele vai. Ele fecha os olhos na terra e abre os seus olhos no céu. Ele está agora com o Pai, com o seu Pai Celeste. Ele está ao lado do seu irmão mais velho, Cristo Jesus. Esse é o prêmio da carreira cristã. É sabermos que no final teremos plena paz com Deus e teremos um corpo glorificado onde não haverá mais pecado. Onde no final seremos perfeitos. Esse é o alvo, esse é o prêmio. Aqui ele usa justamente a ideia de um prêmio, um troféu, uma vitória, um ganho. Esse é o ganho, a soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É como ele diz, antes o morrer para mim é lucro. É ganho, porque eu estarei com Deus, eu estarei com o meu Pai. É essa a visão cristã, sempre prosseguir, sempre avançar, entendendo que no final estaremos cruzando a linha de chegadas, e estaremos com o nosso Pai, e reinaremos com Ele eternamente. Essa é a carreira cristã. E aí ele vai encerrando dizendo, todos, pois que somos perfeitos. A ideia aqui de perfeito não é a ideia de perfeição de conduta, mas a ideia aqui de perfeito é o mesmo entendimento. Todos, pois que somos perfeitos, ou seja, todos nós que temos esse mesmo entendimento, que a vida cristã é uma maratona, é uma corrida. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ou seja, Paulo está aqui advertindo aqueles irmãos que eles deveriam prosseguir, continuar prosseguindo, tendo esse entendimento, que sempre há algo para melhorar. Não podemos nos acomodar, não podemos nos paralisar, sempre há algo para melhorar na vida cristã. E devemos manter o nosso olhar, não nas coisas terrenas, não nas coisas desse mundo, mas devemos manter o nosso olhar no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Não devemos olhar mais para trás, como falei anteriormente. Um corredor de maratona, ele não corre olhando para trás. Ele corre com o olhar fixo na linha de chegada. É assim que deve ser a nossa corrida, a nossa vida cristã. E ele diz justamente isso. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, tenhamos esse mesmo entendimento. Todos nós que somos maduros na fé, devemos ter esse mesmo entendimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ou seja, Deus esclarecerá, porque não podemos nos acomodar diante nossa caminhada cristã. Não podemos nos acomodar diante do nosso percurso, da nossa maratona de vida cristã. E ele vai dizer no verso 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, se já avançamos, agora não devemos regredir. Se já avançamos, agora não devemos olhar para trás. Devemos continuar avançando. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E devemos melhorar, não voltar, não regredir. Muito pelo contrário, o apóstolo, ele incentiva e ele encoraja que agora se ande mais, se caminhe mais. Como eu trouxe no exemplo da maratona.
Quando um atleta está treinando para uma maratona, ele sempre vai aumentando ali a velocidade e a distância. Ele sempre vai aumentando, velocidade e distância. Ele não treina uma vez, vamos dizer, 5 quilômetros, para no outro dia treinar 3. Não, ele treina 5 quilômetros, para no outro dia ele treinar 10 quilômetros. É assim que deve ser a vida cristã. Devemos, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia aqui é justamente não voltar atrás, mas, muito pelo contrário, continuar avançando. E eu gostaria de adentrar, irmãos, no segundo ponto, a equipe de preparo. Analise comigo do verso 17 ao verso 19, que diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, o segundo ponto é a equipe de preparo. Ninguém corre uma maratona sem uma equipe. Ninguém corre uma maratona sem um treinador, sem um preparador físico, sem um suporte de água e de acessórios. É necessário uma equipe para se correr uma maratona. E é justamente isso que Paulo está trazendo aqui. No verso 17 ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo aqui, ele se coloca como uma espécie de treinador, uma espécie de tutor, ou seja, um exemplo de vida cristã. Paulo aqui ele está dizendo aos irmãos de Filipos: vocês precisam ter como espelhos, como referências, homens piedosos. É isso que ele está dizendo aqui. A referência da caminhada cristã de vocês, o exemplo, as pessoas que vão lhe dar conselhos, as pessoas que vocês ali devem buscar ter uma conduta parecida, devem ser pessoas que vocês avaliem e vejam: esse homem tem uma conduta cristã exemplar. Essa pessoa tem uma conduta cristã exemplar. É dessa maneira que devemos olhar. É essa a nossa equipe de preparo. É essa equipe de preparo que o apóstolo Paulo está aqui orientando aos irmãos de Filipos. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo aqui está dizendo: vocês devem observar o meu padrão, vocês devem observar o padrão de homens como Timóteo, como Epafrodito, vocês devem observar homens de padrão piedoso na fé. Vocês devem aprender com os que já estão mais maduros na fé. Vocês devem buscar pessoas que estão caminhando à frente para andar com elas, para aprender com elas. E aí, ele começa a trazer agora uma advertência. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, existe um ditado muito popular que diz que pau que bate em Chico também dá em Francisco. É justamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo começou o capítulo 3 advertindo contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles que buscavam se salvar pelas suas obras, confiando em suas obras. Paulo vai dizer que tudo aquilo ali era esterco. E agora Paulo vai estar advertindo aquela igreja a não confiar nos libertinos, naqueles que usam de uma graça barata para fazer tudo o que quer. Paulo vai dizer: sejam imitadores, busquem andar juntos de homens piedosos, homens que têm uma conduta cristã. Pois muitos andam, verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aparentemente Paulo já havia advertido os irmãos de Filipos contra esses libertinos. Em Atos 20, verso 28 ao 31, Paulo adverte a igreja de Éfeso acerca deles. Paulo diz: atentai, pois, por vós e por todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos para trás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A ideia que Paulo traz aqui também para Filipos é essa mesma ideia. Irmãos, fiquem alertas com os libertinos. Busquem um padrão para a caminhada cristã. Busquem padrão de homens íntegros e temente a Deus. E fiquem alerta com os libertinos. Paulo usa um termo muito forte aqui. Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Está aqui implícito na linguagem de Paulo que esses homens eles não se opunham aparentemente a Cristo, a sua obra da cruz, a salvação pela graça mediante a fé. Tudo isso esses homens concordavam. Eles diziam, o sacrifício de Cristo é suficiente, eu sou justificado pela fé, tudo isso eles concordavam. Contudo, esses homens não buscavam a semelhança de Cristo manifesta pela piedade em suas vidas. Esses homens, aparentemente, eles aparentavam ser amigos de Cristo. Contudo, a sua vida, a conduta desses homens mostrava justamente o contrário. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Esses homens viviam debaixo de uma graça barata. Esses homens viviam de acordo com um evangelho frajudo. Esses homens buscavam ser imitadores, não de Cristo, mas seres imitadores de um padrão mundano. Era dessa forma que esses homens viviam. E Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo. Embora eles concordassem com doutrinas como a justificação pela fé, embora eles concordassem que a salvação era somente pelo meio de Cristo, sem obras, esses homens usavam dessas doutrinas, não da maneira como a Bíblia ensina, mas usavam dessas doutrinas como pretexto para fazer o que queria. Usavam dessas doutrinas para fazer o que queria. E no verso 19, Paulo diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, da mesma maneira que os judaizantes serviam a outro Deus, serviam ao Deus do seu ventre, as suas obras, a sua aparência, diante de uma sociedade, agora os libertinos também viviam dessa mesma maneira. O Deus deles eram os prazeres desse mundo. Era o seu próprio ventre. Eram os seus desejos pecaminosos. Se por um lado os judaizantes viviam um legalismo, achando que o seu mérito, as suas obras iriam lhes salvar, e tinham uma vaidade com isso, não eram humildes, eram presunçosos em suas obras, se achavam melhores do que todos. Por outro lado, os libertinos diziam, nós somos salvos pela cruz de Cristo e podemos viver de qualquer maneira. Podemos viver em semelhança ao mundo. E ambos os grupos tinham algo em comum. O Deus deles era o próprio ventre. O Deus deles eram os próprios desejos deles. Era a própria vaidade humana que era o Deus desses homens. O destino deles é a perdição. Ou seja, a ideia aqui de perdição é o estágio final da vida do homem. Ou seja, a ideia aqui, o destino deles é a perdição, é a ideia de inferno. A ideia de condenação. O Deus deles é o ventre. Eles não serviam ao Deus verdadeiro, mas serviam aos seus próprios desejos. E a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, a glória deles está na sua ofensa a Deus. Os judaizantes, eles circuncidavam, eles realizavam todos aqueles rituais judaicos, achando que aquilo estava agradando a Deus. Contudo, aquilo era a infâmia deles. Aquilo estava menosprezando a Deus. Aquilo estava ferindo a Deus. Da mesma forma, os libertinos. Os libertinos faziam de tudo como o mundo faz,
achando que aquilo era uma liberdade cristã. Contudo, aquilo não era uma liberdade cristã, mas um liberalismo, uma libertinagem. Era justamente isso. E por isso que ele diz, a glória deles está na sua infâmia, ou seja, a glória desses homens estava na ofensa a Deus. A glória desses homens estava na sua ofensa a Deus. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses homens só se preocupavam com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. É bem aquela ideia, bebemos e comemos porque amanhã morreremos. Os judaizantes se preocupavam com as coisas dessa terra, conforme eles eram vistos. Jesus vai chamar os próprios fariseus de sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora, podres por dentro. É justamente essa ideia. Em contrapartida, os libertinos, eles também se preocupavam exacerbadamente com os prazeres dessa terra. Eles não tinham o alvo certo. Eles não estavam correndo na direção da linha de chegada. Perceba, o alvo deles estava nessa terra. O nosso alvo está em Cristo, nos céus. O nosso alvo está na vida eterna. O alvo desses homens, de ambos os grupos, tanto judaizantes, tanto libertinos, o alvo desses homens estava na terra, em coisas terrenas, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Irmãos, precisamos de uma equipe para caminharmos juntos para Sião celestial. Vivemos em uma época do individualismo, e Paulo ele bate nisso aqui também. Vivemos em uma época onde as pessoas dizem, eu vivo sozinho, eu sirvo a Deus sozinho, e é contra isso que Paulo está aqui. Paulo diz, precisamos de bons exemplos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que caminhem juntos conosco. É isso que ele vai trazer aqui, desviando-se dos falsos exemplos. É essa ideia que ele vai dizer aqui. Não somos comprados individualmente, somos comprados como um povo. Deus salvou cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós. Mas Ele irá nos arrebanhar todos para a sua glória. Não é apenas um. Eu não vou para o céu sozinho. Tem muitas pessoas que dizem, eu não gosto de igreja. Se você não gosta de igreja, você não gosta de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz para salvar a sua noiva, para salvar a sua igreja. Muitos dizem, eu não gosto de igreja, só quero Cristo. Então o seu Cristo é um Frankenstein. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Você já viu um corpo andando na rua sem cabeça? Não anda da mesma forma. Não tem como desvincular a igreja de Cristo. Existia uma música que as pessoas cantavam muitas vezes para crianças, que dizia assim, caminhando eu vou para Canaã, se você não for, não me impede de ir. Essa música é diabólica, irmãos. Essa música é totalmente individualista. Os relatos bíblicos não mostram entrando um indivíduo na terra prometida, mas mostram entrando um povo. Devemos cuidar uns dos outros. Devemos ser padrão de imitação para os novos na fé, para os neófitos na fé, e devemos aprender com os que são mais experientes do que nós. É justamente isso que Paulo está trazendo aqui. Não devemos nos associar com ventos de doutrinas, não devemos se associar com aqueles que dizem ser salvo pelas obras, não devemos se associar com aqueles que dizem podemos fazer o que queremos. Muito pelo contrário, devemos imitar homens que são padrão da fé cristã. Devemos buscar andar com pessoas que são piedosas, que têm uma vida com Deus. É justamente essa equipe que caminha junto, essa equipe é a igreja, que caminha junto em direção a Sião celestial. Essa é a equipe. Por fim, toda corrida se tem uma vitória. E eu gostaria de adentrar no último ponto. O prêmio e a vitória. Analise comigo o verso 20 e 21 que diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o último ponto, o prêmio. Após cruzar a linha de chegada, o que espera o cristão? Pois a nossa pátria, a ideia aqui que Paulo traz de pátria, é uma ideia que vai além de uma nação. A ideia aqui é de uma capital que todos os seus moradores têm ali seus nomes registrados. Não pode morar naquela cidade quem não tem um nome registrado ali. É essa ideia que o apóstolo Paulo traz. Pois a nossa pátria, ou seja, a cidade pela qual os nossos nomes estão registrados, está nos céus. Onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria é os céus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E após cruzar a linha de chegada, como eu disse anteriormente, a morte, ela não é algo ruim na vida do cristão. A morte é uma passagem para estar junto com Deus. E após a morte, o cristão fecha os olhos na terra, ele abre os olhos no céu, onde ele vê Deus reinando, Cristo Jesus à sua destra, e ele estará lá em glória, não mais em humilhação, não mais lutando contra a carne, não mais lutando contra o pecado, mas ele estará em glória com Deus. E ainda mais, ele diz, de onde também aguardamos, ou seja, a ideia de esperar, de ansiar, não é apenas um esperar, mas um esperar ansiando por algo, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui de Paulo é, quando morremos, vamos para a glória, ultrapassamos a linha de chegada, ganhamos um prêmio, estamos com Deus nos céus. Mas a partir disso, aguardamos a restauração dos novos céus e da nova terra. A partir disso, aguardamos a vinda da Sião celestial, que descerá dos céus. E que todas as coisas serão restauradas por esse Deus. Toda a criação será restaurada e a cidade celestial descerá e reinaremos eternamente com Cristo em novos céus e novas terras. É essa a ideia que Paulo traz aqui de aguardar. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Se nós olharmos desde a queda, a história da humanidade, a cidade sempre foi um lugar de caos. A cidade sempre foi um lugar de depravação. Se nós olharmos para as grandes metrópoles mundiais, nós vemos muita violência, muita injustiça, muitos problemas. Se nós olharmos desde o início, desde o Gênesis, podemos olhar para cidades como Sodoma e Gomorra, como a Torre de Babel, ajuntamento de pessoas sempre deu em problema. É só você ligar o noticiário de grandes cidades, pessoas morrendo direto. Problemas. Mas Deus, Ele redimindo todas as coisas, em novos céus e nova terra, a Bíblia nos diz que descerá a Sião celestial. E Deus, Ele escolhe para ser uma cidade a sua morada. Ele escolhe morar com gente ao seu redor. Com pessoas, muitas pessoas de várias tribos, várias nações, de vários povos, estarão com Ele naquela grande cidade. Mas há uma diferença nesse povo. Será um povo glorificado. Não haverá mais pecado, não haverá mais dolo, não haverá mais dor, não haverá mais mal. Será um povo glorificado. Um povo que estará no estado final da santificação. É esse povo que irá reinar com Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, modificará o nosso corpo de humilhação. A ideia aqui de Paulo, por que o nosso corpo é de humilhação? Porque militamos contra o pecado, não somos perfeitos, estamos progredindo, mas é impossível nessa vida alcançar a perfeição. Não podemos nos acomodar como estamos, mas nessa vida é impossível alcançar a perfeição. Por isso, o nosso corpo é um corpo de humilhação. Mas esse corpo de humilhação será transformado, será modificado
para ser igual ao corpo da glória, ou seja, a um corpo onde nós poderemos imitar a Cristo Jesus 100%, onde nós poderemos ser parecidos com o Verbo encarnado 100%. É justamente essa ideia que Paulo traz aqui. A nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Ou seja, Cristo Jesus tem o poder de nos tirar de um corpo de pecado e nos dar um corpo glorificado para reinar com ele eternamente. Ele tem poder sobre todas as leis físicas, matemáticas, químicas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo do seu poderio, do seu senhorio. Todas as coisas estão submissas a ele. E pela voz, pela sua grande voz, no último dia, no dia do juízo, todas as coisas serão restauradas. E reinará com ele, em novos céus e nova terra, todos os seus eleitos, todos os que cruzaram a linha de chegada da maratona cristã. Todos eles reinarão com Cristo eternamente. Todos. Jesus diz isso, aquele que o Pai me der, este virá até mim, ou seja, a ideia da caminhada, da maratona. Este virá até mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora das minhas mãos. Estamos sustentados, estamos segurados na mão de Cristo Jesus. Nada pode nos tirar da sua mão. Nem as nossas obras, nem as pessoas, nem os poderes nesse mundo, nem as humilhações, nem as acusações. Nada pode nos tirar da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está manifesto em seu Filho, Cristo Jesus. Nada. Absolutamente nada. Por fim, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. A primeira aplicação, irmãos, a vida cristã, como eu falei anteriormente, ela é uma maratona. E todos nós temos em que melhorar. Paulo, ele era um apóstolo, um homem que vivia e doado pelo Evangelho, um homem que sofreu açoites, um homem que foi preso, um homem que sofreu perseguição por amor ao Evangelho, que perdeu benefícios humanos por amor ao Evangelho. Mas ele não se dá por satisfeito, ele diz, eu preciso melhorar, eu preciso avançar. E a mesma ideia para nós, a vida cristã é uma maratona e todos temos que melhorar, todos temos em que se aperfeiçoar. Talvez você olhe para a sua vida devocional e você diz, eu oro uma hora por dia. Não se acomode com isso. Busque orar 2 horas por dia. Talvez você diga, eu faço um devocional toda manhã. Não se acomode com isso. Busque meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Dobre o horário do seu devocional. Faça um devocional à noite. Você pode dizer, eu busco evangelizar um dia na semana. Busque fazer isso mais dias. Você pode dizer, eu vou para uma programação da igreja, eu vou para o culto no domingo. Busque participar das outras programações da igreja. Todos nós temos em que melhorar, todos nós temos em que avançar. Não somos perfeitos, mas não podemos se acostumar, se acomodar com a nossa imperfeição. Não podemos se acomodar com a nossa imperfeição, precisamos avançar. Um maratonista, por mais rápido que ele seja, se ele parar no meio da maratona, ele fica para trás. Ele não conclui a prova. E esse deve ser o nosso desejo. Concluir a prova, olhando para o alvo. Buscar sempre melhorar. Eu sou dizimista, busque ofertar. Eu gosto de ofertar, busque dizimar. Eu leio a Bíblia apenas de manhã, busque ler à noite. Sempre temos algo para melhorar, para sermos aperfeiçoados. Não podemos, irmãos, se acomodar, não podemos ceder ao comodismo. Muito pelo contrário, devemos buscar sermos aperfeiçoados e crescer em Cristo todos os dias. Somos encorajados a sempre avançar, como em uma maratona, sempre avançando, 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 até chegarmos ao nosso alvo. Até chegarmos ao nosso alvo. O segundo ponto, irmãos, não olhe para trás. Não olhe para trás. Paulo era um fariseu. Cresceu no judaísmo. Eu acredito que foi difícil para ele se desvincular daquilo. Mas ninguém vence uma maratona olhando para trás. Talvez você fazia parte de uma igreja que não era fiel ao Evangelho.
Talvez você vivia num falso evangelho, num falso cristianismo do legalismo, num falso cristianismo do oba-oba, da meninice, dos gritos. Talvez você fazia parte disso. Não olhe para trás. Não se vincule mais com isso. Não tenha o seu pé nisso. Olhe para a frente, avance na maturidade cristã. Avance no evangelho. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Paulo diz, eu prossigo olhando para o alvo. As coisas velhas se passaram. O falso, o errado, o que ele considera como esterco, o que ele considera como excremento humano, ele diz, ficou para trás. Agora eu prossigo. Não tenha o seu passado na religiosidade, o seu passado no legalismo, como uma âncora no seu pé na maratona cristã. Não tenha. Se desvincule. Se desvincule. A Bíblia diz que o falso evangelho nós não podemos receber nem na porta da nossa casa. Nem na porta da nossa casa. Quebre as correntes. E corra para o seu alvo, que é Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Talvez as coisas velhas da sua vida não sejam a religiosidade. Talvez as coisas velhas da sua vida sejam o mundanismo, a libertinagem, as más conversações, a embriaguez, a prostituição, a promiscuidade. Talvez seja isso. Talvez sejam conceitos filosóficos. Talvez seja visões de mundos diabólicas. Talvez sejam preceitos de outras religiões. Quebre a âncora. Não olhe para trás. Você não é mais um espírita. Você não é mais um comunista. Você não é mais um mundano depravado. Você não é mais um falso religioso. Você é um cristão. Quebre as correntes e olhe para o alvo. As coisas passadas ficaram para trás. Corra em direção a Cristo. Corra em direção a Cristo. Não olhe para trás. Não olhe para o passado. Segunda aplicação, irmãos. Terceira aplicação, perdão. Lembre-se que ninguém vence uma maratona sozinho. Lembre-se que ninguém caminha sozinho. A Bíblia vai dizer que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O individualismo é diabólico. O pensar apenas no seu umbigo é diabólico. Jesus ele não voltará para salvar uma pessoa, um indivíduo. Ele voltará para salvar a sua igreja, a sua noiva. E você só reinará com Cristo se você ama a igreja de Cristo. Se você não ama a igreja de Cristo, é impossível você amar a Cristo. É impossível. Ame as pessoas. Ame as pessoas da sua comunidade cristã. Não sou apenas eu que sou responsável por vocês, mas cada um de vocês é responsável uns pelos outros. Os jovens solteiros dessa igreja são de responsabilidade dos casados dessa igreja. Vocês devem ser testemunhos para a vida dos jovens solteiros. Os homens dessa igreja são testemunhos e são exemplos e são responsáveis pelos jovens dessa igreja. Os jovens dessa igreja são responsáveis pelas crianças dessa igreja. As mulheres casadas são responsáveis pelas jovens solteiras. As jovens solteiras são responsáveis pelas meninas dessa igreja. Somos responsáveis uns pelos outros. Devemos ser padrão de fé uns para os outros. Isso não é uma responsabilidade apenas da liderança da igreja. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Devemos buscar caminhar e ser exemplo para os outros. Se hoje estamos aqui é porque alguém investiu em nossas vidas. Não chegamos aqui sozinhos. Se hoje estamos aqui é porque alguém pregou o evangelho, alguém orou por nós, alguém caminhou junto conosco. E devemos fazer isso com os outros. Devemos ser padrão de vida cristã. Perceba o que Paulo diz: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, devemos ser padrão, irmãos. Padrões de vida cristã.
Talvez você diga, eu sou jovem demais, mas tem muitas pessoas mais jovens do que você, que precisam aprender com você. Talvez você diga, eu sou velho demais, mas tem muitos homens que precisam aprender com você. Lembre-se que enquanto estamos em vida, ainda estamos na nossa maratona. Se você ainda está vivo, é porque Deus ainda quer caminhar mais 1 légua, mais 2 léguas, mais 3 léguas com você. Ele ainda quer caminhar com você. É justamente isso, irmãos. A última aplicação, irmãos, lembre-se que nossa liberdade em Cristo, nossa salvação foi pela graça, mas não foi de graça. Foi um sacrifício, o maior de todos os sacrifícios. O Filho de Deus morreu por nós. Morreu pelos pecados de todo aquele que crê em seu nome. E lembre-se disso, a liberdade cristã não é libertinagem. Quando sua influência não é a igreja, quando sua influência não é as pessoas que estão na comunidade cristã com você, quando sua influência não é esta, a sua influência é o mundo. A sua influência é o mundo. Quando a sua influência não são irmãos mais experientes na fé com você, a sua influência é o mundo. Devemos ser influenciados não pelo mundo, mas por pessoas mais piedosas do que nós. Olhe quem é que você segue nas redes sociais, que você anda curtindo nas redes sociais. Os padrões, a quem você busca conselho? Quem é que você busca conselho? A um mundano? A visão dele de mundo é uma visão bíblica? Seu colega de trabalho que não é crente, ele tem uma visão de mundo bíblica para lhe aconselhar? Seu vizinho, seus familiares descrentes, têm uma visão bíblica para lhe aconselhar? A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que não deixar pai e mãe, por amor ao meu nome, não é digno de mim. Se possível for, irmãos, devemos nos desvincular, inclusive, dos nossos familiares. Mas devemos lembrar que Cristo nos deu uma família, que Ele comprou pelo seu sangue. A família da fé. Quem vem influenciando sua vida? Quem vem lhe ensinando? Tem uma vida regrada pelas Escrituras? Conhece a palavra de Deus? São essas as suas influências? Busque ser influenciados por pessoas que têm uma vida cristã piedosa. Busque ser influenciados por pessoas que vivem a palavra de Deus e que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Pessoas que têm uma vida centrada em Cristo. Busque seguir essas pessoas, aprender com essas pessoas. Não sejam influenciados pelos judaizantes, nem pelos libertinos. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas coisas que são lícitas para o cristão, que podemos fazer. Mas devemos discernir como, quando e onde fazer. Precisamos discernir isso. E para isso, o modelo pelo qual Deus nos faz discernir e amadurecer na fé é no meio da comunidade cristã. Não amadurecemos na fé sem uma comunidade, sem pessoas piedosas como exemplo, sem um treinador, sem uma equipe de preparo. Não amadurecemos, não temos como crescer. Precisamos disso, irmãos. Precisamos do chão da igreja. Precisamos das pessoas que estão aqui conosco. Precisamos um dos outros para crescermos juntos e chegarmos na Sião celestial juntos, não sozinhos, mas juntos. Porque Cristo vem para buscar uma igreja, buscar um povo, não uma só pessoa. Por fim, eu gostaria de concluir dizendo que aquele mito, aquela história sobre a maratona, diz que aquele soldado Filipes, ele chegou à sua missão. Ele caminhou, ele correu aqueles 42 quilômetros, ele correu, chegou lá, da cidade de Maratona até Atenas, mas o seu esforço foi tão grande, que ao chegar ao destino, ele noticiou a vitória grega e logo morreu de desgaste da missão. Contudo, o nosso esforço para a vida cristã é diferente daquele soldado. Ao invés de morrermos quando cruzarmos a linha de chegada, teremos um descanso eterno. Cristo venceu a morte para nos dar vida e nos dar vida eterna. Ao cruzarmos a linha de chegada, teremos uma vida eterna, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá pecado, onde não haverá doenças, onde não haverá pobreza, miséria.
na Sião celestial. Essa é a nossa chegada. Essa é a nossa vitória. E teremos lá uma vida eterna. Sabe, quando nós olhamos para a biologia, olhamos para esse corpo, dizemos, é impossível viver eternamente com esse corpo. Ele morre, esse corpo, ele se degenera, a terra vai comendo ele, mas lembre-se que o nosso Senhor tem poder sobre todas as coisas, e nós reinaremos com ele em um corpo glorificado. Esse nosso corpo será transformado, e nós reinaremos com ele eternamente. A morte não é mais sinal de derrota para nós. Na cruz, a morte foi sinal de vitória. É uma passagem que temos para livre acesso ao nosso Deus. E esse deve ser o nosso alvo. Essa deve ser a nossa esperança. Caminhar e prosseguir, sem se acomodar, em direção à Sião celestial. Que Deus tenha misericórdia de nós.